do laicismo, né, que um dia os negros tomaram o poder, né? Então, toda essa memória, né, que nós carregamos e as nossas lutas, que eu comecei lá nos anos 30, né, por que eu comecei nos anos 30? Porque é o momento da reflexão. Eu falei para vocês que são os 3 grandes livros que vão tratar essa memória do Brasil, né? E nós, hoje, estamos aqui, somos frutos, né? Somos frutos, somos filhos das navegações, né? Da escravidão, somos frutos, né? Dos nativos que aqui estavam, né? Nós somos desses povos, dessas 3 raças. Por isso que eu peguei e lembrei logo dessa música. Nós somos muito bons, pecados, mas que na verdade, né, só temos uma, que como a professora também falou, que é a raça humana. E para a gente não se alongar muito, eu queria agora aqui fazer uma discussão, já que eu fiz uma discussão lá pela história, agora eu quero voltar na filosofia. Como é que a filosofia ela pensa o Brasil, né? E aí, como a professora bem falou, né, a filosofia ela se preocupa muito com as definições dos conceitos, né, do que é ética, o que é racismo, né, o que é raça, né? E algumas das nossas grandes questões, né, nós já estudamos ética, por isso eu estou muito tranquila quando pensei nesse, porque esse trabalho nasceu justamente da nossa convivência, né? De pensar a ética, né, numa sociedade como a nossa, né, que parece às vezes tão distante, né? E eu sempre trabalhei com vocês, é essa perspectiva que eu gosto de trabalhar a ética, né, que a ética é uma questão de consciência. Então, eu digo para vocês, para finalizar minha fala, eu digo para vocês, embora, né, a gente saiba que o racismo está na sociedade, ele é exterior, né, mas ele é produzido primeiro na nossa consciência. Por isso ele é um problema ético, porque ele nasce aqui primeiro e depois a gente externa. Tá? Então, toda forma de discriminação, toda forma de preconceito, toda forma, né, de banalização do ser humano, ela nasce aqui, ó, na consciência. E é essa que precisa ser examinada. É essa que precisa ser examinada. Porque exteriormente, né, e é por isso que eu linkei a minha fala com o capítulo 5 do Raízes Brasileiras, do Sérgio Buarque. Por quê? Porque ele fala justamente dessa exterioridade, dessa cordialidade, né, aparente que a gente tem. A gente tem mania de chamar de neguinho, de pretinho, de bonitinho, né? Com um pouco de deboche, né? Com a forma tecnológica. Mas por trás está o quê? Está um deboche, né? E muitas outras coisas que eu não vou me alongar aqui para falar, mas para dizer para vocês, né, que toda discriminação, ela começa na nossa consciência. É ela que precisa ser examinada. Quando eu discrimino, né, porque eu discrimino porque eu não gosto, eu tenho que examinar o que eu não gosto naquela pessoa. Né? Eu não gosto da cor, eu não gosto da preferência sexual dela, eu não gosto da altura dela, eu não gosto do cabelo dela. Eu tenho que me olhar, né? Porque o grego nos ensina uma coisa muito interessante. Sócrates dizia uma coisa, conhece eu dizia lá no texto do oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo, mas conhecer a ti mesmo é olhar no espelho, né? E quem é que nos é o espelho? É o outro, né? Conhecer a si mesmo, né, é olhar no espelho. Agora, se a minha visão é repulsiva, né, eu vou olhar como cresceu, olhou para a medusa e virou pedra. Né? Ele não virou pedra por quê? Porque ele usou um expediente, ele usou um espelho. Né? E quando ele usou o espelho, né, e é isso que a gente tem que ver. Né? Eu olho no outro é meu espelho. O que eu não quero para mim, eu quero no outro. Conhecer a si mesmo é conhecer o outro. Eu conheço o outro, eu me conheço e conheço o mundo. Então, né, eu acho que eu tentei responder
erro, mas todos nós, né, podemos nos colocar e dar outras respostas. Bom da filosofia é isso. Obrigada. Tira a camisola daí. Boa noite. Boa noite. Quero saber por que deixaram uma negra e preta horrorosa e feia dançar quadrilha com meu neto. Foi assim, segundo que já foi apurado pela polícia, que a avó de um aluno de uma escola infantil particular em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, se referiu a uma menina de 4 anos em um caso de crime de racismo que revoltou funcionários do Centro de Educação Infantil Emília e levou a mãe da criança a denunciar a mulher à polícia. A diretora da escola foi acusada de não ter feito nada para impedir as ofensas racistas e ainda ter tentado abafar o caso. Parabéns por esse trabalho da turma 3001. Sei que das outras turmas também já me falaram que estão ótimos, mas eu tinha pensado justamente começar minha fala com esse caso. E aí, abrindo aqui a revista, eu encontrei a reportagem que vocês escolheram para colocar aqui. Essa é minha filha, ela tem 4 anos. E acredito que muitos aqui tenham filhos, ou sejam responsáveis por alguma criança. E quando eu li essa reportagem, eu me coloquei no lugar dessa mãe. Como ela deve ter se sentido e como essa criança se sentiu. E eu ia voltar no que a professora estava falando, eu ia falar de Gilberto Freire, mas ela já se adiantou, ótimo, então vou pular para depois, para os outros autores. Mas esse caso aqui aconteceu, gente, em pleno século XXI. Então, me ouvindo aí atrás? Então tá bom, né? Não foi perto. Em pleno século XXI. E se a gente pensar na história do Brasil, uma história, né, um país que foi construído em cima de um regime de escravidão durante mais de 300 anos, não dá pra gente achar que toda essa memória, tudo isso que simplesmente se apagaria com o fim, né, com a abolição da escravidão, com o fim da escravidão. Só que essas marcas, né, da escravidão, elas permaneceram na história do nosso país. E o racismo ele foi sendo construído e reconstruído até os dias de hoje, né, na sociedade como um todo, em todos os âmbitos da sociedade. E aí, quando você pensa uma criança de 4 anos, né, sofrendo o racismo, né, a gente começa a pensar por que isso acontece no nosso país. Bom, os negros, quando vieram de África, trazidos pelos portugueses, uma das maneiras de dominá-los, né, era torná-los inferior. E qual foi o quesito escolhido, né, por essa população? A origem, né, eles não eram cristãos, eram atrasados. Essa era a ideia dos europeus naquele momento, né, do período da história. Não eram considerados como pessoas, então, por ser assim, a gente pode fazer o que quiser com esse pessoal aí. Tratar como mercadoria, tratar como lixo, tratar como qualquer outra coisa. Durante toda a história do nosso país, as relações raciais, elas sofreram algumas alterações. Então, nesse primeiro momento de colônia, a gente tem essa relação hierárquica, né? Pensando o europeu como sendo superior por ele ser europeu. Enquanto os outros não eram civilizados, não tinham a religião cristã. Então eles precisavam, né, ser salvos dessa condição, e a escravidão, então, essa foi uma das formas de justificar a escravidão. À medida que a história vai mudando, à medida que novas pessoas vão pensando e pensando a humanidade, se pensando, o racismo foi tomando no Brasil outras proporções, não só no Brasil, mas fora deles também. E aí tem um tal de chamado racismo científico, quando a religião não explicava mais, né? Já não era mais importante, a ciência é que era a mãe da verdade, né? Então agora também a gente tem que justificar o racismo de alguma forma. Era a seguinte forma: as pessoas
pessoas não brancas, índios, negros, japoneses, eles eram considerados inferiores geneticamente. Eles eram diferentes. E sendo diferentes, eles também deveriam ser tratados diferentes, eram inferiores. Então existia lá pelo século XIX umas formas de avaliar. Pegava-se o cara, media a cabeça, media o nariz, media a caixa torácica. E aí começavam a analisar e ver assim, pô, esse cara com essa testa desse tamanho, né, com a cabeça desse tamanho, ele vai ser ladrão.